Quem confessa que precisa de sabedoria? Amém. Amém. Quem está ansioso para ouvir uma palavra de Deus? Amém. Todo mundo. Então abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos entender a palavra de Deus. Se você não entender, que é o primeiro ponto, você nunca vai aprender. Isso aí. Quem não entende, não aprende. Porque o aprendizado é a evolução do entendimento. Você primeiro entende, depois você começa, através de estudos, a aprender. O objetivo é que no fim dessas segundas-feiras, se um dia acabar... Obrigado pelo amém, querida. Vou te dar um DVD no final. O objetivo é que você saia daqui aprendendo. E o livro de Jeremias, um livro milenar, um livro importante no contexto bíblico e histórico, diz assim: pois eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz e não de... para vos dar o fim que... Isso aqui é muito complicado, esse versículo, para quem não entendeu. É complexo, tá? É necessário muita sabedoria para desvendar, porque tem duas informações muito importantes aqui. Primeiro diz o seguinte, ó: pois eu bem sei os planos, os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Quem está falando aqui? Deus, está escrito ali. Diz o... Tá. Então o Senhor tem planos para você. Amém. Glória a Deus. Deus tem planos, Deus tem pensamentos. São planos de bem, né, de paz e não de mal. Então tem gente que fala assim: é da vontade de Deus que eu esteja passando essa dificuldade financeira? Claro que não. É da vontade de Deus que eu esteja com esse problema no casamento? Claro que não. É da vontade de Deus que eu viva uma vida miserável aqui na terra, mas em compensação vou ficar no céu para sempre? Claro que não. Porque Deus te prometeu dois tipos de vida e só existem dois tipos de vida reveladas nas Escrituras. A primeira é a vida em abundância. E a vida em abundância só dá para viver na terra. A segunda é a vida eterna. E a vida eterna só dá para viver no céu. Muito bem. Então, se você não se encaixa em uma dessas duas vidas, no teu momento atual, você está fora dos padrões bíblicos. Porque o padrão bíblico é vida em abundância e vida eterna. Se você quiser vida eterna, a gente pode providenciar hoje no final do culto para você já encontrar Jesus. Né? Aí não tem problema. Amém, né? Quem quiser já partir, é engraçado, né, que o crente, ele quer ver Jesus, ele só não quer morrer. E aí começa o problema, né? Quem quer ver Jesus? Aleluia! Quem quer morrer? Silêncio terrível na igreja, ninguém quer. Mas a complexidade desse versículo tá porque ele faz planos ou tem pensamentos de paz e não de mal a respeito da gente. Mas olha a parte B do versículo. Para vos dar o fim que vocês esperam. O fim que vocês estão planejando. Ou seja, ele faz um plano para honrar o que você está esperando para o futuro. E aqui começou um grande problema, porque o homem não sabe projetar futuro. Pare para se imaginar daqui a 10 anos, quem é você? Daqui a 5 anos, quem é você? Como você vai estar financeiramente, na família, espiritualmente, ministerialmente? Quem é você daqui a 10 anos emocionalmente? Como é que está o seu casamento, suas finanças, sua profissão, seu emprego, seu ministério? Quem é você daqui a 5 anos? O ser humano tem um problema seríssimo em projetar futuro, em planejar futuro. E por isso muitas coisas não acontecem. Porque a Bíblia diz que ele faz planos de bem, planos de paz, mas para dar o fim que você espera. E com Deus, não sei se você já reparou, não funciona muito a generalização. O que você espera? Um plano tremendamente abençoado no fim. Ou seja, não adianta você... Todo mundo quer ter um fim abençoado. Mas a verdade é que o futuro é construído. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. O futuro, ele é construído. Quem já escutou a expressão, meu futuro está na mão de Deus? Levanta a mão. Quem já escutou? Onde está escrito isso? Onde está escrito que o seu futuro está na mão de Deus? Você não vai poder dizer porque não tem nada escrito sobre isso. Porque o seu futuro não está na mão de Deus. O seu futuro está
planejado por Deus, mas não está decretado. Por que não? Quem tem filhos pequenos aqui? Muita gente. O pessoal gosta de fazer filho, né? Está todo mundo reclamando da crise, mas filho não para de vir. Mas é uma maravilha. Eu tenho muitos planos para os meus filhos. Todos eles são planos de paz. Ninguém faz um plano de maldade para o filho. Tomara que cresça e fique pobre. Tomara que seja um ninguém quando crescer. Ninguém faz planos de mal para o filho. Sim ou não? Então, tudo que eu faço para os meus filhos, para a Júlia e para o José, tomara que sejam grandes homens e mulheres de Deus, que sejam médicos, engenheiros, professores, que sejam missionários. Todos os planos... Vou trabalhar para botar eles numa escola americana. Vou trabalhar para... Você só faz coisa boa, só planejamento bom. Tomara que eles falem 2 idiomas. Eu vou me esforçar para que eles tenham bons amigos. Vou me esforçar para que eles façam as melhores viagens que um ser humano pode fazer. Vou me esforçar para isso. Vou me esforçar para aquilo. Eu tenho muitos planos para os meus filhos. A pergunta da noite é, você que tem filho, qual é a garantia que eu tenho que os meus planos de bem para meus filhos vão se concretizar? Tem alguma garantia? Aliás, a maioria dos planos que os pais fazem para os filhos não acontecem. Ou seja, é exatamente essa situação desse versículo. Deus fez um plano para você, mas não quer dizer que vai acontecer. Por que os planos que eu fiz para os meus filhos podem não acontecer? Porque vai chegar uma idade que eles vão tomar a própria decisão. Vai chegar uma idade que eles vão escolher. Filho, eu queria tanto que você fizesse medicina. Não, pai, tá doido? Nasci para ser engenheiro, meu negócio é engenharia. Mas é meu sonho, eu fiquei 10 anos sonhando com isso. Pai, mas é a minha vida. Eu vou fazer engenharia. Mas vai ser aqui no Brasil, né, filho? Não, pai, vai ser lá no Japão. Que isso, meu filho? Fiz todo o plano aqui, já até comprei a casa ali. Para você ficar perto de papai, tá tudo certo. Não, pai, vai ser engenharia, vai ser no Japão. Ou seja, chega uma hora que os filhos escolhem. Sim ou não? Logo, o futuro não é decretado, não é construído pelo que eu acho ou pelo que eu planejo. O futuro é decretado e construído pelo que eu decido. As minhas decisões de hoje constroem o meu amanhã. O seu futuro não é garantido, não é construído, não é formulado, não é projetado pelas suas orações de domingo, e sim pelas suas decisões de segunda-feira. Porque muita coisa você recebe no domingo, orou, pediu a Deus, você cancela na segunda-feira com uma decisão. Nosso futuro é construído por aquilo que escolhemos e decidimos. As pessoas que eu escolho andar. Escolhi andar com o Edgar. A partir do momento que eu orar 3 horas por dia, de alguma forma meu futuro está sendo afetado. Todas as minhas decisões, e para quem não sabe, o ser humano toma cerca de 300 decisões em um dia. Desde as mais pequenininhas, como acordei, escovo o dente ou vou direto tomar café da manhã? Vou de calça jeans ou vou de roupa social para a escola, para trabalho? Viro para a direita, viro para a esquerda? Vou de carro ou vou de transporte público? Desde as pequenas até as médias e grandes decisões que podem alterar o teu destino. E nós temos ministrado as segundas-feiras aqui sobre sabedoria, porque sem sabedoria você sempre vai decidir errado. E sempre decidindo errado, você está construindo um futuro de guerra, um futuro de escassez, um futuro de maldição. Um futuro que com certeza você não espera. Enquanto Deus fez um plano de paz, Ele está esperando as tuas decisões, porque é com as tuas decisões que você mostra para Deus o que espera. Isso aqui é muito profundo. Você não mostra para Deus o que está esperando para o teu futuro através das tuas orações. Porque seria muito fácil isso. Senhor, eu quero ser rico, quero ser bonito, faz um milagre aí, Senhor. Quero ser rico, quero ser bonito, quero ser amado. Quero morrer com 110 anos numa ilha, Senhor, com meus barcos atracados. Ou seja, se fosse só questão de oração, todo mundo ia pedir isso para Deus e Deus ia atender. Mas você mostra para Deus o que você espera do futuro, para o seu futuro, com aquilo que você está decidindo hoje. Agora, não importa, e aqui eu entro na mensagem de hoje, não importa se você hoje está no meio de um problema sério,
ou se você está no meio de uma grande vitória. Nós temos aqui pessoas que estão em situações diferentes. Algumas estão passando por grandes vitórias, acabaram de receber uma boa notícia, estão prestes a comprar uma casa, foram promovidos, entrou um dinheirinho que não estava esperando. Quando entra aquele dinheirinho que não estava esperando, você anda na rua. Mas está dançando, quem está dançando? Não, negócio aí e tal. É impressionante. Tem gente que está vivendo algo bom, mas tem gente também que está aqui, ó, olha que ironia, dentro das mesmas quatro paredes, que estão passando dificuldades profundas. Problemas emocionais sérios. Tem gente que não está conseguindo dormir. Tem gente que está preocupado que a empresa vai quebrar ou não vai quebrar. Meu Deus, o dinheiro sai ou não sai. Tem gente que está esperando um diagnóstico e está tão ansioso, tão desesperado, porque não sabe qual é a resposta do diagnóstico. Cada um aqui está numa situação. Mas a boa notícia é, o que você está passando hoje é apenas parte do seu caminho, não é o seu destino. Isso quer dizer que não importa o que está acontecendo hoje, as pessoas só vão se lembrar de como você terminou. Como assim, Tiago? Abre sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes. Capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Você vai começar a entender agora o porquê você precisa muito, muito, muito de sabedoria na vida. Vamos ler? Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim do que o começo. Por que melhor é o fim do que o começo? Porque as pessoas só se apegam, só se lembram de como você terminou. Deixa eu lhe contar uma história. Seu Antônio é um homem, 40 anos de casado, fiel. Um homem que era um excelente pai. Sempre abriu mão das suas coisas pessoais em prol dos filhos. Seu Antônio nunca deixou atrasar uma conta, ele se preocupava muito com a manutenção do lar. Seu Antônio era um homem fiel a Deus, inclusive. Não só era um bom frequentador de igreja, como também era fiel no dízimo e nas ofertas. Seu Antônio era um marido exemplar, sempre honrou a esposa, sempre a preferiu em honra, sempre deu o primeiro lugar, sempre foi aquele pacificador que todo mundo gostava. Depois de 32 anos de serviço, seu Antônio se aposentou. E uma vez já com 1 ano de aposentado, estava no mercado fazendo compras sozinho, quando encontrou uma antiga colega de trabalho. Começaram a relembrar o tempo bom que viveram na repartição, tantos anos trabalhando junto. Estenderam para um cafezinho e aquele cafezinho os levou a um motel. O único problema é que seu Antônio teve um infarto e morreu no meio da única infidelidade conjugal da sua vida. No outro dia, quando foram enterrar o seu Antônio, as mais de 250 pessoas presentes no enterro, nenhuma estava falando: seu Antônio, que gente boa, me ajudou tanto. Lembra quando ele emprestou aquele dinheiro quando eu precisava, nunca me cobrou? Olha, seu Antônio, 40 anos, deu toda a vida pelos seus filhos, 40 anos sendo fiel. Olha, 40 anos na igreja, ajudando os irmãos, sendo fiel em tudo. 40 anos, olha, sempre apoiou a esposa, nunca levantou a mão contra a esposa. Sempre... As pessoas não falavam isso. As pessoas só falavam assim: olha o que acontece com o adúltero aí. Olha o que acontece. Viu? Adúltero. Isso aí já devia estar acontecendo há muito tempo. Isso aí tá... Para Deus ter levado assim, tem mais coisa. Vai vir outra família aí, vai aparecer. Daqui a pouco é teu filho chorando. Porque você sabe que tem crente que é fofoqueiro demais, né, irmão? Tem crente que tá dando show no diabo. O diabo fala: bonito, hein? Fazer o curso com você. As pessoas não se lembraram de 40 anos de fidelidade. As pessoas lembraram de um dia de infidelidade. Eu já dei essa ideia para vocês em outras segundas-feiras para poder entrar no assunto de hoje.
o como você vai terminar é muito mais importante do que o que você está vivendo agora. Você imagina se os grandes heróis bíblicos morressem de forma oculta, obscura, pecaminosa. Davi e Saul. Quem foi o homem de Deus entre os dois? Davi. Davi e Saul, quem foi o grande rei de Israel? Ninguém quer arriscar? Davi. Agora, por quê? Se Davi matou criancinha? Por que se Davi teve relações sexuais com a mulher dos outros? Por que se Davi matou inocente? Por que se Davi foi um adúltero, foi um cara que cometeu tantos erros sérios? Por várias vezes ele entrou em aldeias e mandou matar até as crianças de colo. Por que Davi foi um rei tão celebrado em Israel? 3.000 anos se passaram, você vai lá no Monte Sião, a tumba dele é visitada de manhã, tarde e noite. Saul nunca matou ninguém injustamente, Saul nunca traiu a mulher, Saul nunca fez nada disso. Ninguém fala que ele foi um bom rei, ninguém fala que ele foi um homem de Deus. Por quê? A diferença não está no que eles fizeram durante a vida, a diferença está em como eles acabaram. Como você acaba determina o teu legado. O como você termina determina como as pessoas vão falar de você nas próximas gerações. O como você termina é o que vai definir o sucesso dos teus filhos. O como você termina é o que vale para Deus. Saul fez tudo bem, mas morreu mal, ninguém lembra dele. Davi fez tudo errado, mas morreu bem, todo mundo lembra dele. Esse dia me perguntaram por que Deus permitiu que um herói como Martin Luther King fosse tomado tão cedo, aos 39 anos de idade. Ele podia ter feito muito mais, não, ele fez muito. E foi na hora certa, porque só Deus conhece o futuro. Imagina se ele morresse aos 50, aos 60 anos de idade, na cama da mulher errada. Tudo que ele construiu em prol dos negros seria derrubado por causa de um pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Olha como a vida é injusta. Você hoje pode ser fiel a Deus, fiel ao teu esposo, à tua esposa. Hoje você pode ser um homem que nunca enganou ninguém no dinheiro, você pode fazer tudo. Mas tudo que você está fazendo hoje não vale de nada. Como assim não vale de nada? Não vale. Porque se você morrer daqui a 10 anos errado, é assim que vão lembrar de você. Não, mas eu quero mudar isso. Se você quer mudar hoje, você vai precisar de uma palavra que é o título da nossa campanha. Você vai precisar de O que é melhor? O que dá mais audiência? O primeiro capítulo ou o último capítulo de uma novela? Claro, o último capítulo. Então entenda comigo. O último capítulo da sua vida é o que vai ser falado pelas gerações. Então como é que você pode fazer para ir construindo um futuro? Se o meu futuro, volta lá em Jeremias 29 para mim, 11. Se o meu futuro, Deus falou que vai ser de paz, mas Ele está esperando a gente decidir o que quer, como é que eu faço hoje para alterar, para mudar a minha realidade? Ou seja, o que eu faço hoje, Tiago, provavelmente não vai me levar até o futuro que eu espero. Não precisa levantar a mão, mas se você tem qualquer coisa obscura na tua vida, qualquer nível de engano ou de mentira, se algum relacionamento teu, seja profissional, matrimonial, qualquer outro tipo, é baseado em cima de mentira, se você frauda pessoas ou coisas, se você esconde uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Tem gente que acha que assalto é só entrar num banco e roubar, mas na verdade você pegar uma caneta que não é sua e falar, isso aqui é do governo mesmo, eles têm dinheiro, depois eles veem isso, você também está roubando. Se você tem qualquer coisa obscura na tua vida, nesse sentido, a Bíblia diz em Provérbios que quem comete e esconde suas transgressões jamais prosperará. Agora vem a parte mais difícil. Mas quem confessa e abandona isso, alcançará misericórdia. Você está dando amém? Você já parou para pensar o que é você sentar com uma pessoa e falar, deixa eu te contar tudo que eu fiz de errado na minha vida? Você pode levantar a mão agora e falar que é um homem ou uma mulher de Deus, mas você deixaria eu passar só os últimos 15 dias privados da tua vida aqui no telão? Não cutuca seu marido, por favor. Não é momento para acusação, é momento para escutar.
Você deixaria eu passar publicamente a sua vida privada só dos últimos 15 dias? Se falar da vida toda, todo mundo morre aqui. Só dos últimos 15 dias. Por que eu estou te falando isso? Porque a transgressão, ela vira um vício. E os vícios definem para onde estamos indo. Vou repetir. A transgressão, ela vira um vício. Ainda mais quando é escondido e ninguém descobre. Mas os vícios definem para onde estamos indo. E pior, a Bíblia diz que aquele que comete transgressões e não confessa, jamais prosperará. Então tem muita gente, aqui não, mas lá para o lado de Alphaville, que fala assim: pastor, eu faço tudo certo e nada acontece de bom na minha vida. Tá aquele dinheirinho para sair, não sai. Quando as coisas vão acontecer, não acontece. Eu achei que ia fechar o negócio, não fechei. A pessoa falou que é tudo certo, era para sexta-feira e não foi. Por quê? Porque jamais prosperará quem tem algo escondido diante de Deus. Então a nossa vida, andando com sabedoria, vai nos tornando também pessoas nobres. A nobreza está muito ligada à transparência e tantas outras coisas que outro dia a gente vai compartilhar. E quando você começa a buscar sabedoria, quando você começa a buscar essas informações, você começa a alinhar a tua vida. Então sabe o que eu te aconselho? A você chegar em casa hoje e fazer uma lista negra da tua vida. Onde eu estou errando nas finanças? O que está oculto na minha vida emocional? Só para te dar uma ideia, e fale a verdade, agora você pode levantar a mão. Quem aqui não está falando com alguém? Não estou falando com alguém. Aquela pessoa me feriu, nem gosto nem olhar para ela. Você quer quem não está falando com alguém? Levanta a mão. Olha quantas pessoas. Tá bom. Quem ofertou essa semana? Fez algum tipo de oferta para Deus? Já deu uma oferta? Vai dar uma oferta hoje? Tá bom. Tá. Ótimo. A Bíblia diz o seguinte: se tem alguém que você sabe que está contra você, ou você está contra alguém, deixa a tua oferta de lado, reconcilia-te com teu irmão e depois vem em oferta. O evangelho é muito difícil, o evangelho não é fácil. O evangelho não é bagunça e me estranha o crescimento do evangelho no Brasil, porque o evangelho é tão difícil de se viver que não dá para acreditar que está crescendo tanto. Até porque se os números fossem reais, o Brasil, o número de conversão fosse real, o Brasil já estaria em outra situação. Teríamos famílias equilibradas, não teríamos o aumento das taxas de divórcio dentro da igreja, não só na sociedade, não teríamos todos os problemas seríssimos de corrupção e de moral que tem aparecido. A verdade é que nós não cumprimos os princípios, mas exigimos que Deus cumpra as promessas. E não funciona assim. Então, se eu fizer só uma lista de coisas que nós temos que mudar hoje para continuar essa pregação, provavelmente a gente nem continuaria. Mas um conselho eu te dou, já que nós tocamos nesse assunto. Procura a quem você feriu. Procura quem te feriu. Não importa quem está certo ou quem está errado. Peça perdão e resolve, ponto final. De preferência, dê um abraço, que o abraço fala mais do que 1000 palavras. Só para você ter uma ideia, uma vez eu fiquei 2 anos sem falar com um amigo meu. Eu também já fui pecador também. Fiquei 2 anos sem falar com um amigo meu. Nem lembro por quê. Porque às vezes você para de falar com uma pessoa só porque se sentiu mal, porque ela falou alguma coisa que você não gostou, você já se acha o dono da razão. E o problema de você não falar com alguém, amigo teu, e que você tem que conviver com essa pessoa, assim, porque está no mesmo bairro, na mesma igreja, é que você tem que andar atento. A pessoa está ali, você passa para cá, mas você está andando no shopping, meu Deus, está vindo, vai para cá. Você anda num pé só na rua, assim, ó, já preparado, já para correr. E eu estava com esse amigo meu numa festa. E eu estava na festa, e eu sabia que teria uma probabilidade dele estar, porque era de um amigo em comum. Então eu estava ligado, irmão. Pensa num cara ligado na festa. Olhava para tudo quanto é lado. Quando eu peguei um salgadinho e virei para trás, mas bati de nariz com nariz. Eu tentei mandar o Matrix. Saí, mas não deu. Quando eu tentei sair fora, ele me abraçou
e apenas me abraçou. E quando ele me abraçou, eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão para ele. Eu falei, meu Deus, mas até hoje eu achava que ele estava errado. Um abraço. Eu falei, cara, me perdoa. Não, me perdoa também. Eu falei, tá bom, então vamos comer uma coxinha. Tá tudo certo. Porque tem coisa que a coxinha resolve, né, irmão? O Guaraná Dolly não, o Guaraná Dolly é do demo, que isso? Só espero que o dono da Dolly não esteja aqui, estou brincando. Ou seja, eu fiquei 2 anos pregando o que eu não vivia. E a gente fica pedindo coisas a Deus que Ele nunca vai dar, porque a gente está totalmente contra os princípios. Existem muitas coisas que nós temos que rever na nossa vida e só a sabedoria vai te mostrar, para que você possa hoje já consertar e entrar num novo começo, numa nova situação, numa nova estação. Você lembra quando aquele jovem rico, em Mateus 19, aborda Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim para ele, por que me chamas de bom? Sabe por que Jesus falou isso? Por causa de uma tradição judaica antiga e até hoje acontece, de você não chamar ninguém de bom até que ele tenha completado a obra. Experimenta chamar um pedreiro de bom antes que ele acabou teu banheiro. Pedreiro você não pode elogiar nem quando ele acabou tudo, irmão, porque dá um jeito de quebrar depois. Se você falar, tá chegando na hora, hein, seu Antônio? Ah, prepara que no outro dia ele vai chegar 11 horas. O que é isso? Desculpa os pedreiros, se tem pedreiro aqui, eu tô brincando. O que é isso? Ninguém pode ser considerado bom até terminar a obra. E Jesus não tinha terminado a obra dele, até ele tinha risco de falhar. Jesus tinha risco de falhar? Claro. Tanto que no final ele falou, se possível, afasta de mim esse cálice, eu quero sair fora. Não estou aguentando, mas seja conforme a tua vontade. Nós temos errado por não conhecer as Escrituras. Nós temos errado por não conseguir criar o nosso futuro. Apóstolo Paulo, abre comigo, por favor, em 2 Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Capítulo 4, versículo 7. Diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Pronto, últimos dias da vida de Paulo. Ele presta contas. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Eu fiz tudo direitinho. O profeta Samuel, quando já estava para morrer também, lá no seu primeiro livro, ele diz o seguinte: eu vou parar, tenho servido a essa nação e a essa geração desde a minha mocidade, que se juntem os 12 líderes das tribos. E veio toda a nação com os 12 líderes da tribo, e ele falou assim: se eu falhei com alguém, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, se eu aceitei dinheiro para ser mais justo com o outro, se eu fiz qualquer coisa, fale-me agora, porque eu vou restituir, porque eu estou entregando o ministério. Eu já vou morrer, estou acabando. E todos os 12 cabeças das tribos falaram: em nada falhaste conosco, em nada nos roubaste, em nada foste infiel. Então ele falou: então eu guardo a carreira agora, eu guardo a fé, eu acabo a carreira. Ou seja, esses homens são lembrados pelo fim que tiveram. Esses homens foram lembrados porque foram fiéis até o fim. A Bíblia tem uma coisa muito profunda com o fim. Fala assim, ó: aquele que for fiel até o fim, receberá a coroa. Jesus Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele foi obediente até o fim. Só que como é que eu construo esse fim? Como é que eu posso garantir que a minha empresa vai terminar bem, que a minha família vai terminar bem? Como é que eu posso saber que o meu ministério vai terminar bem? Quantas pessoas começaram e não acabaram? Levanta a sua mão. Quantos de vocês aqui já começaram alguma coisa e não terminaram?
Só todo mundo. Só alguns de todos. A gente começa a empresa e para na metade. A gente começa relacionamento e desiste. A gente começa a empreender alguma coisa e fala, tá muito difícil. E aí, por exemplo, a gente abre um empreendimento. Aí você olha pro vizinho, o vizinho trocou de carro e fala, meu negócio não tá indo bem não. O negócio agora é vender seguro, lá. O rapaz tá vendendo seguro, já tá. Aí, a grama do vizinho sempre é mais verde, porque você não está por dentro do problema, você não está vendo o que ele está passando. Então você acha que ele está se dando bem, para o teu negócio no meio e parte para um próximo negócio. E nunca termina nada. Nunca termina nada. As pessoas fazem isso porque sem sabedoria você não tem nem certeza do que está fazendo. Vou lhe fazer uma pergunta, se eu fiz aqui, me perdoem porque eu vou ter que refazê-la. Quem aqui gostaria de ganhar 10 milhões de dólares? O rapaz está desesperado ali, o cara falou, meu Deus, recebo. Quem gostaria? Todo mundo gostaria. Não, a Pedro não está precisando. 10 milhões de dólares. Pare para pensar agora. Quando você abre aquela tua conta, está sempre com menos 30. O gerente do seu banco sempre te ligando e não é para dar bom dia, é para perguntar, e aí, vai cobrir? Aquela dificuldade louca. De repente você abre e tem, nem sei quantos dígitos são, é tanto que não dá nem para contar. 10 milhões na conta. O que você faria? Qual seria a tua atitude amanhã? Para onde você iria? Olha, irmã, não promete que você não vai cumprir. Amém. Então se ganhar, vai? Então tá bom. Se ganhar, ela vai comprar o imóvel da igreja. Amém? Bota o nome dela ali que eu não sei qual é, mas vocês já viram quem é. Porque se você pegar esses 10 milhões e fizer alguma coisa que você já não esteja fazendo hoje, quer dizer que a tua vida hoje não tem propósito. Você vai ter que dormir com essa aí hoje. Vou repetir, porque você não entendeu. Entendi, não entendi nada. Repete, volta. Porque se 10 milhões vai mudar o que você vai fazer amanhã, quer dizer o que você está fazendo hoje é sem propósito. Porque se você me der 10 milhões hoje, eu estou aberto a doações, amanhã a minha vida continua a mesma, eu só vou potencializar algumas coisas, mas vou continuar dando aula, vou continuar pregando, vou continuar com a mesma família, na mesma igreja, fazendo as mesmas coisas. Vou potencializar talvez uma casa, vou potencializar talvez um carro, eu potencializo o que me facilita a vida, mas não mudo minha vida, porque minha vida está firmada em um propósito. Por quê? Porque eu estou construindo o meu fim. Então nem dinheiro, nem oportunidades, nem pessoas podem mudar a construção que eu estou fazendo do futuro. E quando eu chegar no meu fim, eu não vou olhar para trás e falar, só estou passando isso hoje porque o apóstolo César me prometeu e não cumpriu. Só estou fazendo isso hoje porque meu pai era para ser presente e foi ausente. Ou seja, é claro, quando tudo começa a dar errado, nós precisamos terceirizar a culpa para nos sentir melhor. Para ter razão de continuar. Mas a verdade é que você tem a oportunidade hoje de começar a plantar sementes de inteligência agora para colher no futuro. Para projetar o futuro, porque Deus está esperando que você mostre para Ele o que você está esperando. Mas o que essa pessoa está esperando? Eu fiz planos de bem, mas conta para mim, através das tuas decisões e escolhas, o que você realmente está esperando. Os meus filhos vão se comunicar comigo, eles vão revelar o que esperam da vida deles quando eles começarem a decidir. Você imagina, qualquer coisa que eu perguntar para eles agora, na idade que eles têm, o que você quer ser, filha? Ele fala assim, ela falou assim esses dias para mim, o que você quer ser, filha? Ela falou, pai, eu já estou decidida, ou eu vou ser médica ou enfermeira. Aí ela me olhou, pai, quem ganha mais, o médico ou a enfermeira? Eu falei, já tá a maldade chegando já, né? Quem ganha mais? Foi o médico. Ah, não, então você é médico.
Ou seja, ela vai ser médico? Sim ou não? Sei lá. Não tem a mínima ideia. Ela tem 7 anos. O que ela está falando não tem noção. Assim somos nós falando com Deus. Deus, eu quero ser médico. Deus, mas você só tem 7 anos. Você não sabe o que você está falando. Não, mas é isso que eu quero, Deus. Me dá, Deus. Me dá, Deus. Por favor, Deus. E a Bíblia diz que quando você bate muitas vezes na porta, ela abre. Tem muita gente que recebeu de Deus o que não era para receber. Foi Deus que deu? Foi, porque todas as coisas estão na mão dele. Quem pediu? Você. Como é que se fala você em francês, pastor Carlos? Hã? Trois? Vous? Você está todo mundo sabendo francês aqui? O que está acontecendo? Ah, é? Vous? Votre? Ou seja, quem escolheu foi votre. Ou seja, alguém sabe falar você em outra língua estranha? Que não seja... Não, inglês não vale. Ah, you. Hã? Yay? É em que... Holandês? Mas bem que eu reparei que essa hora é da Holanda mesmo. Eu estava olhando aqui. Essa aí é holandesa. Ou seja... Presta atenção. Qual o fim que você vai ter? O fim que você está pedindo. Está pedindo como? Com as decisões e atitudes. Porque o que você está falando, Deus não está considerando. Quem está entendendo os exemplos? Deus não está considerando que você está falando que você é um bebê. Você não sabe o que quer. Quem aqui... Ah, essa aqui vai ser para te matar. Quem aqui já lutou muito por alguma coisa? Por exemplo, um carro. Ah, quando eu comprar esse carro, mas meu Deus, vou ser feliz. Quando comprou o carro. Fala, é bom. Quem aqui já comprou uma coisa que queria muito e meses depois falou, não era bem isso. Todo mundo, meu Deus, vocês estão mal mesmo. Ainda bem que chegou esse negócio da sabedoria para ajudar. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que quer, só Deus sabe o que a gente realmente quer. Só Deus sabe o que a gente realmente precisa. Então a gente fica enrolado sem saber o que pedir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tenha cuidado com o que você fala com Deus, porque Ele realmente te escuta. Tenha cuidado com o que você pede, porque você pode receber. As pessoas hoje não estão confiando mais em Deus, elas estão confiando no que querem. Eu já contei para vocês, eu vou repetir porque tem muita gente nova aqui. Minha filha quase todo dia me vem pedir doce. Pai, me dá um chocolate? Não. Pai, me dá um doce? Não. Pai, me dá uma cocada? Não. Pai, uma paçoca? Não. Pai, não sei. Tudo que é doce ela me pede todo dia. Mas todo dia. Pai, me dá isso? Não. Pai, me dá aquilo? Não. Pai, não. Por que não? Porque se eu te der o que você está me pedindo, se eu te der o que você quer, você não chega aos 10 anos de idade. Eu tenho que dar o que você está pedindo o que você quer, mas o papai tem que te dar o que você precisa. E a fase que você está é de comer arroz e feijão para crescer. Então por que você pede e não recebe? Porque você pede o que quer e não o que precisa. Por isso Deus não te dá, porque não é a hora de receber. Sabe qual é o problema? Você continua batendo. Não, mas eu quero sim a paçoca. Eu quero paçoca! Chega uma hora que Deus te dá a paçoca. Aí você está internado no médico com glicose alta e ora para o mesmo Deus. Me cura da glicose! Livre-arbítrio. Você pediu e recebeu. E assim as pessoas estão construindo o seu futuro, sem sabedoria alguma. Abre comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 12.
Versículo 1, um dos versículos mais famosos da Bíblia. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão. Anote bem isso aí, tá? O que ele disse? Sai da tua terra. Número 1, sai da tua. Número 2, sai da tua. Número 2, sai da onde? E a terceiro, sai da casa e vai para a terra que eu te mostrarei. Uma pergunta: Abraão saiu e foi? Ah, não é possível, gente. O nome dele é pai da fé por causa de quê? Porque ele saiu e foi. Foi ou não foi? Foi. Olha, ele está numa terra que não existia Deus. Uma terra de vários deuses, uma terra pagã. Ninguém tinha uma experiência tão profunda com Deus naquela época. Deus não se manifestava assim de qualquer jeito. De repente, esse homem escuta uma voz. Nos dias de hoje, com certeza, ele seria diagnosticado por um psiquiatra. Você está escutando vozes, né? O que ela falou? Falou para eu deixar tudo e sair pela rua correndo. Porque é no caminho que ele vai mostrar para onde eu tenho que ir. Eu, doutor, entendi. Aí vai só aumentando a dose. É ou não é, pessoal? O cara escuta uma voz que dá uma ordem sem sentido. Larga tudo. Larga a tua segurança financeira, que é o teu pai que era empresário. Larga a tua segurança emocional, que é a tua família, teus parentes, tua infância aí, as ruas que você cresceu. Larga tudo isso e vai sem destino, que eu te mostro para onde você vai. Ah, gente, tem que ter muita fé. E esse homem teve fé. Ele largou a segurança financeira dos pais, largou a segurança emocional da família, dos parentes, largou tudo e foi. Fé ele tinha. Muita fé. Agora repare comigo na continuação. Deus começa a prometer para ele, no versículo 2, fartei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, obedeceu, e foi Ló com ele. É engraçado que ninguém entendeu nada e ficou olhando para a televisão. Não entendi, não. Vamos repetir os 3 pontos que Deus mandou ele fazer. Sai da tua e sai da casa. E Ló era sobrinho. Sobrinho, parente? Aí ele obedece a Deus, porque tinha fé, mas não tinha sabedoria para escolher quem ia com ele. Fé suficiente, sabedoria negativa. Na escolha de quem seria seu companheiro de viagem, seu destino foi alterado. Porque a ordem é de Deus, mas a escolha é tua, sempre. Deus não pode interferir no teu livre-arbítrio, isso tem que ficar claro nesses dias. Deus não pode interferir no teu livre-arbítrio. É por isso que na hora da decisão ele nunca está contigo. Jesus na cruz: Pai, por que me desamparaste? Não é que eu não estou contigo, não é que eu te desamparei. É que você está decidindo, eu não posso estar nesse momento. Senão não existe livre-arbítrio, senão você é só um boneco de marionete, eu estou brincando com você. No final sou eu que decido mesmo. Não, escolhe. Depois você escolhe, eu entro. Seja para te honrar ou para te corrigir. Honrar pela decisão correta ou te corrigir pela errada. E ele decide, Abraão, levar Ló consigo. É claro, Ló era mais jovem, Ló seria uma segurança física para o caminho. Andar com Sara, com aqueles camelos, atravessar um deserto inteiro, atravessar nações, não devia ser tarefa fácil. Ele precisava de uma segurança até emocional, ter alguém para conversar, alguém para apoiar, para dar aquele tapinha nas costas. Vai, falta pouco, você consegue. Porque tem gente que, ainda que tenha fé para obedecer a Deus, quer ajudar Deus escolhendo alguém para ir no caminho. Quer levar, qual é o nome daquele? Um patuá. Lembra do patuá que quer levar? Vai que dá errado, vai que Deus muda o negócio, tem um negocinho aqui para, né, padre? Dá uma ajudada forte aqui. Dá uma fortalecida. Então ele levou Ló como um amuleto, como
uma oportunidade, como alguém para fortificar sua inteligência, sua vida emocional. O problema no capítulo 13, ou seja, um capítulo depois, no versículo 7 diz assim, 13:7. E houve grande contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de gado de Ló. Os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja mais contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Aqui ele já estava resolvendo um problema que ele não deveria ter entrado. Muitos problemas da tua vida hoje você não deveria ter entrado. E cada problema que você está vivendo hoje, de alguma forma, está alterando o futuro. E é pelo futuro, ou seja, por como você vai terminar, que as pessoas vão lembrar de você. Guarde isso na mente, você saber o porquê dessa palavra. Continuando. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim. Ou seja, sai fora. Se escolheres a esquerda, eu irei para... E se a direita escolheres, eu irei para... Ou seja, você que entende um pouquinho do português, para uma pessoa falar essas palavras que estão escritas na Bíblia, ela estava tranquila ou nervosinha? Amado, eu queria conversar contigo hoje, para nós entrarmos num acordo. O acordo é bem simples. Se você escolher a esquerda, eu irei voluntariamente para a direita. Mas caso o amado escolha a direita... Não tem problema, eu irei para a esquerda. É assim que você dá uma notícia dessa? Fala assim, meu irmão, não tem mais briga entre eu e você. A gente é irmão, não estou te aguentando mais. Vai para a esquerda que eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou correr para a esquerda. Ou seja, um problema que ele não precisava estar passando. Perdeu o gado, perdeu a segurança que tentou levar pelo caminho. Agora, escute o pior depois. Versículo 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou... Não, peraí, preste muita atenção nisso. E disse o Senhor a Abrão, depois, fala comigo, depois que Ló se apartou dele. Olha o que Deus disse para ele. Levanta agora os teus olhos. Por que levanta os teus olhos? Porque Ló em hebraico significa véu. Ele obedeceu a Deus, mas levou um véu para os seus olhos. E sem sabedoria, somente com fé, você vai obedecer a Deus. Você vai crer que tudo é possível, mas sempre vai ter um véu diante dos seus olhos. E você não vai conseguir ver o óbvio. E você não vai conseguir tomar as decisões mais simples da vida. Tinha um véu nos olhos de Abraão. E ele não conseguia ver o óbvio. Qual o óbvio? A palavra vai revelar agora. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o lado do sul, para o oriente e para o ocidente. Olha só, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente e olha para o ocidente. Olha para o norte, olha para o sul, para o oriente e para o ocidente. Olhou? Olhei. Continua aí. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Quando ele sai de Ur dos Caldeus, a palavra é, vai para a terra que eu te... Deus só mostra quando Ló sai do lado dele. Enquanto você estiver com Ló do teu lado, e esse Ló só se instala quando você não tem sabedoria para tomar as decisões do futuro, Deus não te mostra a terra que te prometeu. É por isso que tem gente que morre do jeito que morre, termina do jeito que termina, não conquista nada, começa e nunca consegue acabar, tudo fica pela metade, não consegue se relacionar com ninguém, começa um negócio, parece que vai entrar o dinheiro e nunca entra, nada dá certo, porque ele decidiu levar um Ló consigo, um véu para os seus olhos. Ló, nesse caso aqui, era uma pessoa, mas tem gente que até hoje guarda uma mágoa do passado, e o nome disso é Ló, é um véu nos seus olhos. Tem gente que até hoje está com dinheiro que não é seu.
Tem gente que até hoje guarda a cartinha do namorado, da namorada de não sei quantos anos atrás. Tem gente até hoje tem coisas no celular que já eram para ter deletado. Tem gente que insiste em ficar com um sócio que Deus já mandou largar. Tem gente que não toma a decisão de deixar Ló ir. E só quando Ló vai embora, e só quando Ló sai do teu lado, Deus fala, agora levanta os olhos que eu vou te mostrar o que foi prometido a você. Agora levanta teus olhos que eu vou te fazer entender a promessa de anos atrás. Quem aqui dentro tem uma promessa de Deus? E quem não tem vai sair daqui com uma, eu garanto. Quem não tem vai sair daqui com uma. A promessa só se cumpre se você está liberado dos lós da vida. Por quê? Porque Deus não pode dar o que é teu para o Ló. Isso aqui é muito profundo. Deus nunca vai deixar Ló com medo que era só para você. Então, enquanto Ló está do teu lado, o que é teu, a terra que é tua, ele não dá. Quando você tira Ló, é um nome que estava num documento. É uma pessoa que estava do teu lado, é um sócio que você já sabe, é um amigo, uma amizade. Porque as más amizades corrompem os bons costumes. Você já conhece a palavra, você só não pratica, mas conhece bem. Conhecer, todo mundo conhece tudo. Praticar que é o problema. Né? Quando Ló sai do teu lado, prepare-se. As coisas começam a acontecer. Agora, para que a gente vai ter que tirar Ló do nosso lado se ele nem deveria ter entrado? Aí. Por que nós vamos ter que retirar algo que Deus não mandou colocar? Porque não temos sabedoria para escolher. Por que Deus não evitou isso? Porque Ele respeita o teu livre-arbítrio. Você decidiu colocar isso na tua vida. Nada do que acontece na tua vida hoje foi por causa de terceiros. Você decidiu. Ah, mas me roubaram. Aqui tomaram tudo de mim, eu atendi um empresário essa semana e falou, me enganaram, me fizeram mudar todo o documento e acabaram roubando minha empresa. Eu falei, rapaz, deixa de ser criança. Eu não vou acreditar nessa tua história não, arranja um pastor que acredita. Por quê? Porque você decidiu, quando colocou essa pessoa dentro da tua empresa, quando ele te botou uma arma na cabeça e falou assim, ah, não, ele só me enganou, então por que você não consultou a sabedoria? Por que você não reuniu teus conselheiros para saber se era ou não era? Porque você não falou com alguém, porque você decidiu, ah, mas é que eu não sabia, porque não tinha sabedoria. Abraão também não sabia que ia passar esse problema com Ló, senão não levava. Você não tem como prever o dia de amanhã, vai prever daqui a 10 anos. A única forma de você construir o seu futuro é adquirindo sabedoria. Por isso a Bíblia diz, compra a sabedoria e adquire a inteligência. Se tem algo que eu não posso orar para você ter, é sabedoria. Eu posso orar por muitas coisas, eu posso orar para que você tenha unção, eu posso orar por transferência de poder, transferência de riqueza, até transferência de riqueza a Bíblia dá respaldo para isso. Agora, transferência de sabedoria eu nunca vi. Porque tem que comprar sabedoria. O que você precisa para virar a chave que está faltando na tua vida e abrir a porta do teu futuro é sabedoria. E nós temos falado incansavelmente às segundas-feiras aqui, pague o preço que for para ter a sabedoria, ande com as pessoas melhores do que você, leia os livros certos, escute as pregações certas, faça o que você tem que fazer para crescer, para se desenvolver, para entender. Porque senão você não vai reconhecer o Ló que está do seu lado na sua vida, você nem sabe onde está errando sem sabedoria. Nenhuma pessoa anda comigo, nenhuma pessoa aperta a minha mão, nenhuma pessoa, aperta a mão no sentido de fechar negócio, nenhuma pessoa está do meu lado se a sabedoria não tenha liberado ela de estar comigo. Porque eu sei quanto vai me custar tomar uma decisão errada agora. Eu sei o quanto vai me custar se eu não souber escolher quem trabalha comigo, com quem eu me relaciono, com quem eu aprendo, de quem eu recebo. Eu sei o quanto vai me custar se eu colocar um Ló na minha caminhada agora. É fácil no início. Sabe por que você coloca... isso aqui... Você sabe por que coloca Ló na sua vida? Porque no início ele te dá segurança. Ele empurra o camelo para você, ele fala que tudo vai dar certo, dá o tapinha nas costas. O problema é que quando o teu gado começa a multiplicar, ele quer a metade. E quando começa o problema, ele começa a contender com os teus pastores de gado. E fala, não, peraí.
Isso aqui é meu, eu que estou te ajudando. Fala assim, não, mas a ideia é minha. Deus deu para mim. Não, mas a ordem foi para mim. Eu que vou ser o pai de grande nação. Nós dois, meio a meio, half. Metade do mundo para cada um. Fica com o Oriente, eu fico com o Ocidente. Da China para cá é meu. E aí? Enquanto a ordem era clara. Se você revisar as ordens que Deus realmente te deu, sempre é uma ordem clara. Você que tenta dar uma misturadinha para ajudar Deus. Porque Deus falou, não leva os teus parentes. Mas eu vou levar Ló, é mais ou menos parente. Você sempre tem uma boa desculpa para Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Quem quer terminar bem aqui? Fala, eu quero terminar bem, eu vou deixar legado. Eu já expliquei a diferença de legado e herança aqui? Que bom. Então eu estou falando, estou soltando tudo aqui, hein? Vocês estão bem. Presta atenção nisso. Você quer terminar bem? Comece a selecionar então agora quem anda do teu lado, de quem você toma conselho, que livro você lê, que palestra você escuta, com quem você assina contrato, com quem você faz negócio. Começa a mudar tudo e tenta localizar se tem algum Ló na tua vida, ou seja, alguma coisa que você decidiu colocar para te dar um apoio emocional no início, porque isso vai virar um grande Ló lá no futuro. Isso vai virar um grande problema no futuro e vai dividir o que você tem. Sabe qual é o pior? Talvez você nem conquiste o que deveria ter, porque Deus não pode dar algo para Ló comer junto, porque é só para você. E o que é para você é teu. E o que é de Ló é Ló. Deixa Ló embora para Deus dar o que é de Ló para Ló. Mas o que é teu, é teu. E você precisa pagar o preço da sabedoria, eu repito, porque isso foi o que mudou minha vida. Eu paguei o preço da sabedoria. Quantas vezes eu deixei de comprar coisas para mim, para dentro da minha casa, para poder ir a algum lugar onde tinha um sábio ensinando alguma coisa, escutar um pouco e aprender. Quantas vezes? Quantas vezes eu tive que comprar passagem de avião para ir do lado de alguém, não tinha nada para fazer no lugar que ele estava indo, mas só para ficar aquelas horas do avião escutando, aprendendo, anotando. Tem gente que está sempre esperando uma resposta certa, mas está fazendo a pergunta errada. E as perguntas são mais importantes do que as respostas. A Bíblia diz, quando Jesus aparece aos 12 anos de idade, que ele crescia em estatura, em conhecimento e em sabedoria. Porque sem sabedoria até Jesus tomaria a decisão errada. Se você refletir nas suas últimas decisões, se você refletir agora nas suas últimas escolhas, se você refletir agora nos seus últimos contratos, se você refletir agora nas suas palavras, porque se tem uma coisa que a sabedoria te dá é controle nas palavras. Quantas pessoas se afastaram de você pelo que você falou? Quantos negócios deixaram de andar porque você foi precipitado no falar? Quem aqui estava com o negócio praticamente fechado, aí começou a contar para todo mundo e o negócio não aconteceu? Todo mundo. A história é antiga. Por quê? Porque não se fala o que está para acontecer. Isso só a sabedoria te ensina, ou 40 anos apanhando, um dos dois, você escolhe. Ou adquire sabedoria agora, ou quando tiver lá para os 70 anos, você fala, isso tudo aconteceu porque eu falei demais. A sabedoria te ensina agora, não importa a idade que você tem. Eu lembro de uma oração que eu fiz aos 15 ou 16 anos de idade. Eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu quero ser um jovem com 20 anos, com cabeça de 60. E uma coisa que sempre falaram para mim, até minha esposa falava para mim, você é muito velho. Foi porque eu pedi isso a Deus. E meu filho tem 3 anos de idade e a gente fala assim, mas o José é muito velho. José não quer ficar sem camisa, José, o negócio dele é fazer o que eu faço. Mas por quê? Porque a sabedoria te dá um aspecto de maturidade. Eu não consigo fazer o que um jovem da minha idade faz. Para quem não sabe, eu tenho 23 anos. Recebe aí a palavra profética. Você riu um pouquinho. Olha, gente, olha. Tô brincando. Tenho 35. Não deixa de ser jovem. Mas por quê?
Como é que a sabedoria chegou se eu não estou na idade da sabedoria? Como assim a idade da sabedoria? Que depois de muitos anos apanhando e tal, se você refletiu em tudo, aprendeu com a vida, lá pelos 50, 60 anos de idade, você começa a equilibrar as decisões, começa a falar menos, né? Começa a investir melhor, começa a ver quem é ló e quem não é na tua vida. Quem aqui durante a administração dessa palavra já reconheceu um ló na sua vida? Pelo menos levanta a mão. Só a igreja toda, amém. A gente vai fazer um culto de libertação agora no final, fica tranquilo. Vou botar só minha roupa branca que eu trouxe, tá ali. Vou fazer a limpeza mesmo, vai ser a limpeza. Tô rindo para não chorar, né? E se você pagar o preço que for pela sabedoria, você vai falar melhor, vai deixar de expelir pessoas da tua vida, vai decidir melhor, vai investir teu dinheiro melhor, vai começar a se relacionar melhor, vai começar a praticar os princípios. Por exemplo, a sabedoria ela vai te lembrar coisa do tipo, caramba, eu vou ofertar agora, mas aquele irmão não está falando comigo, porque eu estacionei na vaguinha dele ali, porque tem irmão que é o dono, sabe, que é o dono da vaga da igreja ou o dono do banco, né? Ele senta sempre ali, quando tu senta na vaga dele, ele para de falar contigo. É abuso. 2 anos eu sento naquele banco, o irmão sentou no banco que eu sento. Tem gente que está tão ferida da alma, irmão. Está tão ferido na alma que qualquer coisa vira tempestade em copo d'água. Se você falar assim, paz do Senhor, irmão. Fala, tá, paz do Senhor por quê? Tá me olhando? Qual o problema? Fala, não. Desculpa. A sabedoria, ela te mostra todas as coisas. Como diz Jó, capítulo 28, ela não está disponível na terra dos viventes, ela está na eternidade, ela já viu o teu futuro. Ela pode te ajudar, ela pode te guiar, ela pode trilhar o caminho que você está tentando aqui na terra. E deixa eu te falar uma coisa, você vai terminar bem. Porque você está sentado aqui, é a prova que você vai terminar bem. Teus negócios não só vão prosperar aqui, como ficarão para os teus filhos. O teu ministério não será reconhecido só aqui, mas será um ministério por gerações. Existem pessoas que morreram há décadas atrás e ainda falam hoje. Porque o legado foi muito forte, ou seja, o fim foi impactante. E eu sei que você pode estar passando por uma dificuldade hoje, porque decidiu ter um ló da tua vida, você escolheu. Você fala, mas eu não sabia, Abraão também não sabia. Mas Abraão botou desculpa em quem? Ninguém. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente quer ter um fim, eu encerro com isso e passo para o apóstolo. Se você realmente quer ter um fim de paz e prosperidade, se realmente você quer ter um legado, se realmente você quer deixar um ló de lado, eu vou te ensinar essa última coisa que faz parte da sabedoria. Quem tem sabedoria nunca dá desculpa. Deus te levanta até dos teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. Fracassei, errei, não tem problema, eu te levanto, eu te dou uma segunda chance. Ah, mas Senhor, sabe o que foi na verdade? Foi porque o apóstolo Belute falou que ia me atender, não me atendeu, aí eu fiquei chateado e acabei pecando. Tem gente que está sempre com uma desculpa. Por que Davi e Saul terminaram diferente? Eu te provo na Bíblia. Por que Davi terminou bem e Saul terminou mal? Te provo. Aliás, qualquer um, várias pessoas. Todo homem que deu uma desculpa para Deus, todo homem que viveu de desculpas foi expulso da presença dele. Adão, o que você fez? Não, fui eu não, foi a mulher que tu me deste. Sai do paraíso. Todo homem que deu uma desculpa foi expulso da presença de Deus, porque Deus te levanta dos fracassos, mas nunca das desculpas. Saul, para quem não lembra como ele perdeu o reinado, foi no 2º ano do seu reino. No 2º ano do reinado de Saul, os filisteus vieram atacá-lo. Ele ficou com medo, porque os israelitas começaram a fugir, porque os filisteus eram muitos, e porque o profeta Samuel, que era a segurança espiritual, não tinha chegado ainda. Então sabe o que Saul fez? Olhou para o povo, viu que o povo estava fugindo de medo, mandou trazer o sacrifício e sacrificou. Sacrificou para quem? Para Deus. Não é bonito sacrificar para Deus? Para pedir segurança, para pedir a proteção. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer depois, querido do louvor. Vamos fazer depois, senão vai me distrair. No final aqui eu vou perder a bênção. Presta atenção. Saul
obedeceu a Deus em várias coisas, foi fiel a Deus em várias coisas, foi colocado como rei em Israel, ficou ali, permaneceu. E quando foi sacrificar para o Senhor. Só tinha um problema, tinha uma ordem que ninguém poderia sacrificar sem a presença do profeta. Reparem isso. Ele fez algo que era certo, sacrificar para Deus, mas fora do tempo. E quando ele sacrifica para Deus fora do tempo, por que fora do tempo? Porque o profeta não tinha chegado. Quando Samuel chega, fala, o que você fez? Porque toda vez que você errar, Deus vai colocar alguém do teu lado para corrigir. Por isso que a Bíblia em Provérbios cita mais de 19 vezes: ama a repreensão e acharás a vida. Ama a repreensão e habitarás com a sabedoria. Ame, abrace a repreensão para que eu dê descanso à tua alma. Ou seja, a repreensão é de Deus. Deus só repreende a quem ama. Da mesma forma que você vê um pai que não corrige seu filho, duvide do amor desse pai. E Samuel chega e fala, o que você fez, Samuel? Aí Samuel fala para Saul, o que você fez? Saul respondeu, claro, você queria que eu fizesse o quê? O povo estava com medo, você estava demorando e os filisteus estavam avançando. Sacrifiquei mesmo. Samuel vira para Saul e fala, hoje Deus toma o teu reino. Hoje tu serias estabelecido em Israel para sempre, mas pelo que você fez, ou seja, porque você deu uma desculpa, eu tomo o teu reino. Deixa eu te falar uma coisa. Alguém aqui sabe quantos anos Saul reinou sobre Israel? 40 anos. Aqui a gente tem um problema matemático então. Porque se Saul reinou 40 anos, como é que ele perdeu o reino no segundo ano? Porque Deus só toma o que Ele te deu. Deus só toma o que Ele te deu. O que você conquistou pelas tuas forças, Ele nunca vai te cobrar. Fala assim, Abraão, sacrifica Isaac teu filho, o teu único filho. Isaac não era o único filho de Abraão. Tinha antes Ismael. Mas por que ele chamou de único filho? Porque Deus só considera teu aquilo que Ele te deu. Ele não deu Ismael, então Ele nem chama pelo nome. O que você ganhou com a força do teu braço, você tem que dar um jeito de resolver. O que Ele te deu, Ele pode pedir. E quando Deus te pede, você já perdeu. Seja na mão dele ou na mão dos homens. Então quando o que Deus toma de Saul naquele dia, foi a unção de governo. Foi a conexão com o céu. Foi o que Ele deu para Saul. Porque quem botou Saul no trono natural não foi Deus, foram os 12 tribos. As 12 tribos se reuniram e falaram assim, dá-nos um rei. Samuel, por que Deus governa sobre vocês? Nós queremos um rei, como todas as outras nações. Vocês querem? Então tá bom. E deu Saul. Então Deus não tomou o que o povo escolheu, Deus só tomou a unção. Deus tomou autoridade para governar. Tanto que depois daquele dia, Saul nunca mais se comunicou com Deus, começou a consultar profetas. Depois Deus proibiu os profetas de falarem com ele, ele começou a consultar necromantes e ficou desesperado e morreu na agonia que você sabe. Por isso não se espante com quem está sentado no trono e às vezes até com quem fica no altar, porque não quer dizer que Deus está com ele. Porque se Deus não deu aquele altar, aquele trono para ele, ele não vai tomar também. Agora presta atenção, o erro de Saul foi só ter sacrificado para Deus fora do tempo. E o erro de Davi? Matou e adulterou. Aí vem o profeta Natan e fala assim, você errou. Eu? Errou. Quando? Quando tocaste na mulher de Urias. Sabe o que Davi fez? Rasgou sua roupa, botou roupa de pano de saco, jogou cinza na sua cabeça e começou a se arrepender. Eu me arrependo. E Deus levantou Davi. Davi errou muito mais. Muito mais. Muito mais. Mas porque não deu desculpas, Deus o levantou. Saul errou só um pouquinho, só errou no tempo de sacrificar, mas deu uma desculpa. Deus se levanta dos teus fracassos, mas nunca das tuas desculpas. Pare de dar desculpa, seja lá o que você está vivendo hoje. Tira logo da tua vida, se concentra no teu fim, começa a construir o teu futuro. Tudo que eu faço hoje, eu faço para que meus filhos desfrutem, os filhos dos meus filhos desfrutem, para que a geração que eu viva desfrute. Cada livro que eu escrevo, eu estou pensando nas gerações que vão ler isso depois. Se de alguma forma eu vou contribuir para as gerações, para a nação, para a coletividade, para a humanidade. Ou seja, as pessoas precisam pensar no fim.
E eu sei que se eu morrer de uma forma em desobediência fora do que Deus determinou para mim, se eu terminar mal, tudo que eu escrevi não valeu de nada. Quem vai ler o livro de quem terminou mal? Quem vai acreditar na palavra profética de quem terminou mal? Quem vai acreditar que aquela pessoa que falava tanto era verdade se terminou mal? Nosso fim vai determinar. Nosso fim é forjado pelas nossas decisões. Nossas decisões são tomadas com sabedoria. E a sabedoria não está disponível na terra dos viventes. Então hoje, se você não se conectar com o que Deus tem para você agora, dificilmente você vai criar o teu futuro. Eu fiz plano para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal. Para vos dar o fim que vocês esperam. Fale para Deus hoje o que você está esperando. Fale para Deus o que você está esperando, porque Ele pode te dar.